O Entender o Direito de hoje vai conversar com a advogada Águida Lima. Nosso tema é direito previdenciário. Muitos brasileiros estão aí com a discussão de se aposentar quando? As novas gerações estão entrando no mercado de trabalho. Quando eles vão se aposentar? Como é que é o processo de aposentadoria? Com quanto tempo? Daqui a pouquinho esse é o tema do Entender o Direito. Eu converso com a advogada Águida Lima. O Entender o Direito de hoje está aqui com a advogada Águida Lima. Águida, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pela sua presença. Eu agradeço. E você trata de um tema que os brasileiros estão muito preocupados, a aposentadoria. Sim. O que vai acontecer depois de tantos anos de trabalho? Alguns consideram que os privilégios da aposentadoria no passado não vai se repetir para as novas gerações, que as coisas vão piorar. E aí eu queria te perguntar o seguinte, hoje, quem está no mercado de trabalho hoje, quais são as regras de aposentadoria para uma pessoa como essa? Bom, Gilson, hoje nós temos a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade, ela exige da mulher 60 anos de idade e do homem 65. Até uma certa dúvida dos clientes que me procuram com relação à aposentadoria por idade, porque eles imaginam, até pelo nome da aposentadoria, que só necessita da idade, mas na verdade necessita de um cumprimento da carência, né? A carência mínima. Tem que pagar um tempo de previdência. Isso mesmo. 15 anos é a regra geral, né? Então 15 anos de contribuição ao homem com 65 e a mulher com 60 anos. Eu ia te perguntar exatamente isso, Águida. Vamos supor que eu tenho lá, fazer uma hipótese. Eu entrei no mercado de trabalho com 55 anos. Certo? Fiquei 10 anos trabalhando. Cheguei aos 65 e não tive ainda essa carência, então. Não, você vai necessitar de mais 5 anos, então, para conseguir aposentar com 65 anos de idade. Na verdade, você vai obter uma idade maior, mas vai necessitar da carência mínima de 15 anos. Existem umas exceções, Gilson, existem umas possibilidades de aposentar com menos de 15 anos. Se a pessoa se inscreveu no regime geral da Previdência Social antes de 91 e completou a idade necessária até 2011, é possível que ela necessite de menos do que 15 anos. Por exemplo, em 91, a exigência para a mulher com 60 anos, que completasse a idade de 60 anos em 91, era de 5 anos de contribuição. Em 92, então em 91 as regras eram diferentes? Sim, antes de 91 as regras eram diferentes, eram 5 anos a exigência. Após, começou essa modificação, então a 92 passou para 5 e 6 meses. 93, 6 anos. Agora, mais uma curiosidade. Agora, eu vou aproveitar e vou fazer essas interferências, porque você vai colocando, eu fico imaginando algumas situações. Por exemplo, quem entrou no mercado de trabalho, você está diante de uma pessoa que entrou antes de 91 no mercado de trabalho. Sim. Vale para mim a regra antes de 91 ou vale para mim a regra pós 91? Sim, a regra antes de 91. Né? Então, nesse caso, vai depender de quando você completou a idade, no caso do homem 65, completou lá em 2005, então a regra ela não é mais de 15 anos, se completou 65. Então, ela tem uma tabelinha progressiva, que está no artigo 142 da Lei 8.213, tá? E ela expõe uma tabela progressiva, dependendo do ano de complemento, né, da idade, vai ser o necessário para contribuir, a carência mínima para contribuir para conseguir a aposentadoria. Então essa ideia de que nós temos, de que a regra vale para todo mundo, não vale porque você tem que interpretar essas peculiaridades. Isso mesmo. Por isso que eu sempre oriento a procurar um advogado especialista, né, na matéria, porque a regra geral ela já é exposta. Você consegue mais ou menos ter acesso à regra geral, mas a exceção é difícil. Então pode ser que na exceção que você se enquadre. É porque a gente tem esses debates, quando a gente vai ver nos meios de comunicação, falar sobre previdência, fator previdenciário, todo mundo que está no mercado de trabalho, tendo 20, 30, 40, 50 anos, eles consideram que a regra é para todos. E não é. Na verdade, você tem que procurar, porque às vezes você pode se encaixar justamente na exceção. Né? E essa exceção, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje nós temos uma possibilidade de conseguir receber a integralidade do que contribuímos, se conseguimos fechar os pontos, né? A gente chama da regra 85, 95 pontos. Que é essa que o governo divulgou há pouco tempo. Isso mesmo. É possível ainda aposentar com idade menor, no caso da mulher, com idade menor do que 55 anos, mas ela vai incidir no fator previdenciário. Aí ela não vai receber totalmente... Não, exatamente. Ela não vai conseguir receber a integralidade daquilo que contribuiu. Entendi. Né? Quando você fala de integralidade daquilo que contribuiu, vamos pensar o seguinte, estou lá me aposentando com um salário de R$5.000. Não vou receber esses R$5.000 como aposentado.
Ou posso receber ele na íntegra? Como é que funciona o cálculo? Na verdade, Gilson, é feita uma média, tá? É uma média das suas contribuições. Hoje, pega-se de julho de 94 até a data da aposentadoria, soma essas contribuições e é feito uma média dessas contribuições. Aí vai ver, se não completou os pontos, no caso da mulher 55, né, 55 de idade e 30 de contribuição, vai incidir o fator previdenciário nessa média, né? Como que é esse fator previdenciário? Isso. O fator previdenciário, quanto menos idade, né, o segurado tiver, mais vai cair do valor do benefício dele, né? Então, por isso que eles hoje estão se buscando mais a completar esse requisito dos pontos, O né? desestímulo a você aposentar mais cedo. Por mais que eu tivesse direito de aposentar, no caso de uma mulher com 55 anos, seria preferível para ela, para poder ter, depois de aposentado, um rendimento melhor, chegar aos 60 anos, aos 65 anos. Isso mesmo. O que está acontecendo é que muitas pessoas escolhem por se aposentar antes e continuam trabalhando, né? Continuam contribuindo para a Previdência. Até existe uma revisão que nós estamos entrando, que é a questão da desaposentação. Justamente para essas pessoas que se aposentaram sem a integralidade das contribuições, né? Com a aplicação do fator previdenciário, e por isso o benefício caiu. Então... Agda, aí eu quero até, vou ter que aproveitar para deixar para o próximo bloco, claro, que agora claro. Tem uma questão fundamental. Você falou que algumas pessoas estão querendo se desaposentar. Sim. Essa pergunta você me responde no próximo bloco. Claro. Que é, de repente me aposentei. Me aposentei e tenho uma remuneração X da minha aposentadoria. Ao me desaposentar, eu perco essa remuneração? Na verdade você vai ter uma nova. O nome... No próximo bloco de volta com a Agda. Obrigado, Agda. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre Previdência. Nós vamos falar sobre as regras da Previdência, esses detalhes que nem sempre a gente encontra nos meios de comunicação, muito fácil. Eu quero aproveitar a Agda aqui para esclarecer os nossos telespectadores. Daqui a pouco a gente volta. O Entendendo Direito de hoje está conversando sobre uma questão que interessa muito aos brasileiros, Previdência. Estou conversando com a Agda Lima e lá no finalzinho a Agda estava toda empolgada para falar, eu acabei cortando a Agda, peço desculpas novamente, Agda, que nosso tempo estava esgotado. Eu quero aproveitar agora no segundo bloco e voltar com essa questão. Claro. Você falou em desaposentar. Algumas pessoas se aposentam, mas poderiam ter se aposentado com rendimento melhor. Aí ela se desaposenta. Como é que funciona desaposentar? E como é que funciona complementar essa aposentadoria para ganhar um pouco mais depois? Certo, Gilson. Tendo em vista o fator previdenciário, muitas pessoas acabam se decepcionando com a aposentadoria, porque acabam recebendo muito menos do que aquilo que ganhava quando estava no mercado de trabalho. Então, por isso, continuou trabalhando. Na verdade, a legislação ela fala que não pode, não tem a possibilidade de desaposentar, né? Aposentou, vai ter que ficar com aquele salário que aposentou. Se continuar trabalhando, é obrigado a continuar contribuindo para a Previdência. Mas nós, advogados, começamos a ingressar com ações de desaposentação e temos tido êxito. O que seria a desaposentação? Na verdade, você não vai parar de receber, porque é o grande medo que todos os aposentados têm. O nosso pedido é que o segurado consiga utilizar as novas contribuições a que verteu após aposentado para gerar uma nova aposentadoria. Então... Ele melhorar o rendimento dele com a contribuição que ele está fazendo nova. Isso mesmo. Incluindo essas novas contribuições, geraria uma nova aposentadoria. Nesse caso, se fosse aplicado o fator previdenciário, a idade dele aumentou, a contribuição aumentou, então o valor da aposentadoria normalmente iria aumentar. Né? Se pedirmos a aplicação da nova regra, também vai melhorar, né? Porque ele com certeza, após trabalhar mais esse período, conseguiu completar esses pontos exigidos, né? Os 85, 95, mulher e homem. Então a desaposentação seria isso daí mesmo, Agora tem uma coisa importante, uma coisa que a Agda vai falando, me vendo algumas coisas na cabeça. Sim. Nós não praticamos, nós não temos as mesmas profissões. Há profissões e profissões. Trabalhadores agrícolas, urbanos, linha de produção, trabalho intelectual, alguns têm risco, ambientes de risco, outros não. A aposentadoria é uma regra para todas as profissões, há profissões privilegiadas no processo de aposentadoria. Nessas regras há exceções, quantas exceções existem? Existe sim, Gilson. Existe a possibilidade, inclusive, da aposentadoria especial para algumas pessoas que trabalham expostas a agentes nocivos à saúde. Né? Então, agente químico, agente físico e biológico, né? As pessoas conseguem uma diminuição nesse período para poder se aposentar. Nesse caso dessas pessoas especificamente, vamos colocar aqui o dentista. Né? Então, ele
comprovando 25 anos de efetivo trabalho exposto a um agente nocivo, ele vai se aposentar com uma aposentadoria especial. Né? Isso vale não só para o dentista, mas para todas as pessoas que trabalharem expostas a agentes que prejudiquem a saúde. No caso de área médica, por exemplo, alguém que está lá no raio-x, isso mesmo, raio-x, biológica, né? trabalha Sangue. no campo com alguns tipos de produtos que são tóxicos. Isso tem que ser comprovado, tá, Gilson? Tem que ser comprovado através do PPP, que a gente chama de perfil profissiográfico previdenciário, e também o laudo técnico. Comprovando essa exposição, mesmo que não consiga acompanhar e chegar aos 25 anos de contribuição só com esse trabalho especial, trabalhou lá 10 anos com um trabalho que era exposto a agente nocivo, mas outro período era normal. Então, esse período especial, a gente consegue converter, a legislação, ela dá essa possibilidade de converter esse período especial e ele vale mais, digamos assim. Tá? Para o homem é 1,4% em cima e para a mulher 1,2%. Então você tem a possibilidade de aumentar o tempo de contribuição se houver essa conversão, o reconhecimento da especialidade. A relação de aposentadoria, a relação do aposentado, às vezes, com o benefício, é algo que, como você mesmo colocou, desestimula muita gente ao processo de aposentadoria. Nós estamos tendo aí uma mudança nesse processo de aposentadoria, mas a gente escuta muito o seguinte: existe gente que ganha mais como aposentado do que outros. Isso olha muito para os funcionários públicos, que às vezes têm um processo previdenciário próprio. O próprio Congresso deve discutir esse sistema previdenciário do funcionalismo público. Na sua opinião agora, quero falar um pouquinho sobre essa sua opinião. Você trabalha com a previdência para a iniciativa privada, para a grande maioria dos trabalhadores brasileiros que estão na iniciativa privada, e tem aqueles que estão ligados ao Estado. É muito diferente a aposentadoria do funcionário público e do funcionário privado? Olha, as regras são mais ou menos as mesmas, mas o valor realmente são avantajados. O segurado do regime geral, ele tem menos vantagem com relação a isso. Inclusive o teto hoje da Previdência está mais ou menos 5.100, cento e pouquinho, né? A gente até questiona sobre essa questão de modificações da Previdência, por que só o regime geral? Sendo que o regime geral é o que ganha mais, menos, digamos assim. Né? Os parlamentares, militares e outros acabam ganhando muito mais e trabalhando muito menos. Os seus herdeiros Isso, os seus filhos é vitalícia, recebe para sempre. No regime geral, não. O regime geral, os filhos recebem até os 21 anos, né? Quem recebe vitalícia, só a mulher e se tiver até 44 anos. Né? Então, existe sim muitas diferenças e o segurado do regime geral tem um pouquinho de desprivilégio, digamos assim. Você considera que deveria mudar isso? Na sua opinião, você acha que deveria ter uma mudança em relação a isso? Isso cria aquela ideia de todo mundo quer ser funcionário público no final das contas? Olha, o que eu não concordo é com essa crise da Previdência que pregam. Então querem modificar, aumentar a idade para aposentadoria, pregando uma crise previdenciária. Então eu não acredito nessa crise, né? Primeiramente porque o primeiro tema o que eles dizem, na verdade, que está prejudicando a Previdência é justamente o fato de que tem muitos aposentados e poucos contribuintes. Sim, esse é o discurso geral. Isso mesmo. Mas assim, eu não acredito nisso daí, porque primeiramente, conforme eu estava te explicando, os segurados aposentados continuam muitas vezes contribuindo. Muitas vezes. Além disso, Gilson, os contribuintes não são só os trabalhadores, né? A fonte de custeio da Previdência é muito grande. Se você for analisar, empresas contribuem, o PIS, COFINS vai para a Previdência, um time de futebol contribui para a Previdência. Sim, contribui. Se você vai construir uma casa, vai para a Previdência. Então, assim, Gilson, eu não acredito nessa crise da Previdência que pregam, tá? E, além disso, eu penso que o que está menos mexendo com isso daí é o segurado do regime geral da Previdência. Então, se tiver que modificar alguma coisa, teria que mudar do privado. Ou seja, a exceção isso do público mesmo. Muito mais do que a figura do privado. Exatamente. Estou conversando com a Águida Lima. Fantástico. Nosso último bloco, nós vamos falar de um país que tem a grande maioria dos brasileiros que às vezes não são registrados, e alguns não são registrados no salário integral. Quando vão se aposentar, algumas pessoas se arrependem disso e percebem que trabalharam, ganharam até mais durante boa parte da vida na prática, mas o que está escrito na carteira de trabalho não é nada disso. É possível reverter essa situação ou não? Hoje o brasileiro pode pensar, inclusive, em períodos que ele não teve registros? Uma primeira pergunta para o nosso último bloco. Daqui a pouco a gente volta.
O Entendendo Direito está conversando sobre previdência, aposentadoria. Nesse nosso último bloco, primeira questão do nosso último bloco, eu queria retomar a discussão contigo, Águida, do país que tem um grande número de trabalhadores que são registrados, mas nem sempre o registro que tem na carteira de trabalho é o quanto ele ganha mesmo. Vamos supor que ele ganha R$3.000, é registrado 1.000 na carteira. Claro que ele, na hora, pensa, poxa, né, estou ganhando com isso. Mas quando ele vai se aposentar, e você deve ter N experiências, ele perdeu. E alguns querem recuperar, até mesmo períodos que ficaram sem registros na carteira. É possível isso, Wagner? Gilson, é possível. Nesse caso, nós necessitaríamos de uma ação, de uma reclamatória trabalhista antes. Tá? Então, uma reclamatória trabalhista para ele conseguir comprovar o que ele realmente, efetivamente recebia. Tá? Tendo essa prova, porque o empregador seria obrigado a fazer o registro, nesse caso, quando não é registrado. E quando é um salário maior, ele vai fazer o pagamento, inclusive vai fazer o recolhimento para a Previdência dessa diferença. Então, nesse caso, tendo essa prova na ação trabalhista, é possível fazer uma revisão administrativa, utilizando o processo trabalhista para conseguir reconhecimento de que as efetivas contribuições foram a de 3.000, no caso, e não a de 1.500 que estava registrado anteriormente. Aí ele pode ter uma revisão do quanto ele vai se aposentar depois? Pode. Existe um rol de documentos necessários, mas normalmente é um processo integral da reclamatória trabalhista, que é levado ao INSS e através dele é feita uma revisão. Na tua experiência profissional é muito comum isso, Águida? É muito comum as pessoas falarem assim, nossa, trabalhei tanto tempo sem registro, sempre ganhei menos no registro que na prática. É sim, Gilson. Principalmente, eu vejo muita doméstica, eu vejo muita pessoa que trabalhei muito tempo, mas não registrei. Nesse caso, ainda é possível o reconhecimento desse trabalho. Porém, como a gente não vai ter muita comprovação do valor do salário, então vai ficar como se fosse um salário mínimo, né? Mas é possível comprovar. Nós precisamos, o INSS, ele exige 3 provas materiais do trabalho, né? E isso é realmente bastante difícil, tá? Mas a exigência, 3 provas materiais, mais testemunhas, 3 testemunhas. Quando você fala de 3 provas materiais, o que seria? Você pode dar alguns exemplos pra gente? Documento, Gilson. Se tiver algum olerite, algum recibo, algum comprovante de que exerceu o trabalho naquele local. Então, cheque, qualquer prova. Tá? Então, algumas provas, na justiça existe uma, né? Até é possível comprovar através de testemunhas também. Então, o empregado, né, o segurado, comprovando que trabalhou naquela empresa, ainda que não registrado, mas se ele comprovar o trabalho, é possível sim reconhecer esse período para a questão da aposentadoria. Questão polêmica no Brasil, a questão da invalidez. Muita gente se acidenta no trabalho, algumas pessoas acabam adquirindo doenças e acabam se aposentando. Alguns, inclusive, questionam que muita gente que não precisaria estar aposentada por invalidez está por aí recebendo. Né? Quais são os critérios de uma aposentadoria por invalidez? Olha, Gilson, tanto o auxílio-doença como a aposentadoria por invalidez é necessário a comprovação da carência mínima de 12 meses, né? Uma contribuição de no mínimo 12 meses, a qualidade de segurado, ou seja, estar contribuindo para a Previdência, e o auxílio, ele exige a comprovação de uma incapacidade temporária para atividade laborativa. A aposentadoria já exige uma incapacidade total e permanente para o trabalho, ou seja, se não houver nenhuma possibilidade de exercer nenhuma função, então aposenta por invalidez. Hoje eu só gostaria de aproveitar essa oportunidade, porque tem poucas pessoas que conhecem um direito, em cima da aposentadoria por invalidez, ao acréscimo de 25% do valor, se comprovado que esse aposentado por invalidez, ele depende de acompanhamento, depende de uma terceira pessoa. Então, comprovado que esse aposentado por invalidez depende de uma terceira isso pessoa, mesmo, ele tem eu posso acrescentar 25%. 25% no valor da aposentadoria. E quando você tem um detalhe interessante, porque muitas pessoas se preocupam com isso. De repente você tem uma doença adquirida, um trauma adquirido no trabalho, na relação de trabalho. Sim. E às vezes não. Às vezes você está atuando profissionalmente e de repente você é acometida de uma doença, que não tem nada a ver com o seu ambiente de trabalho. Certo. E você acaba ficando incapacitado de trabalhar. Há diferenças nessas duas situações? Ah, sim, Gilson. Inclusive para as pessoas que têm doença ocupacional ou até um acidente de trabalho, não é necessário o cumprimento da carência. Tá? Ou seja, esses 12 meses de contribuição, eu só necessito para começar um benefício, a gente chama de auxílio-doença previdenciário, o normal.
Esse do acidente é auxílio-doença acidentário. Então, esse não exige carência de 12 meses. Eu posso estar com 5 meses de registro, aconteceu o acidente? Começou a trabalhar, um mês depois houve um acidente. Para essa pessoa vai ser devido esse seguro, esse auxílio, ou, no caso, se a doença for tão grave assim, ter uma aposentadoria por invalidez. E pessoas, uma doença que infelizmente atinge grande parte dos brasileiros, né? No caso do câncer, por exemplo. Existe algum tipo de situação no sistema previdenciário que privilegie certas doenças em detrimento de outras? Existe uma preocupação de se monitorar isso no ambiente de trabalho? E os critérios? Aí eu quero te fazer uma pergunta que muita gente se questiona. Tem gente que às vezes se aposenta por invalidez e alguns consideram que houve excessos. Né? O critério, na sua opinião, ele é muito bem feito para você selecionar quem vai ser aposentado ou não? É complicado, Gilson. É complicado, principalmente questões psicológicas. Problema psicológico, problema de fibromialgia, são problemas que não tem um exame para comprovar. Então fica muito a critério do médico. Tem muitas pessoas com casos gravíssimos de depressão que não são reconhecidos, porque não tem um exame, uma prova material que nós chamamos. Fica a critério do médico que está examinando. Então tem umas pessoas que se aposentam por depressão, por problemas psiquiátricos e outras que não, justamente por esse critério que fica só a cargo de quem está avaliando. É uma questão muito subjetiva, na sua opinião. Isso mesmo, bem subjetiva. Outra questão é a fibromialgia. É ainda desconhecido o tanto que esse problema de saúde é causador de incapacidade. Então, muita gente tem dificuldade e outros, quando pega um médico que conhece aquela doença, acaba aposentando. Bom, uma pergunta final, que eu quero encerrar, inclusive, te fazendo essa pergunta. O sistema previdenciário brasileiro, na sua opinião, ele é justo? Estamos caminhando para o sistema previdenciário que vai atender realmente aquela pessoa que vai trabalhar talvez um pouco mais, porque a gente está vivendo mais, mas vai ter uma contribuição mais justa? E também, na sua opinião, os brasileiros às vezes perdem os seus direitos por não conhecê-lo quando se fala de direito previdenciário? Sim, sim. Iniciando, Gilson, sobre essa questão da justiça ou não, eu vou te dar um exemplo aqui, que é um caso que me intriga um pouco. Existe a aposentadoria para o homem com 65 anos de idade e com 15, que é a regra geral. Mas existem também para aquele que não tem os 15 anos de contribuição e que comprova 65 anos de idade, se ele comprovar que é uma pessoa pobre, ele tem direito a um benefício assistencial, chamado LOAS. Mas, infelizmente, Jus, o que tem acontecido? Eu vejo muito casos da pessoa que contribui por esses 15 anos ou contribui por mais 35 e aposenta com o salário mínimo, que é proporcional ao que ele ganhou. Esse que nunca contribuiu também, tem alguns casos que a pessoa realmente necessita, não contribui porque estava doente ou não contribui por algum motivo forte. Mas tem outros casos que a pessoa deixa de contribuir porque sabe que existe um outro benefício que vai fornecê-lo, que vai conceder o mesmo um salário mínimo daquele que contribuiu por muito tempo. Então, alguns benefícios, algumas questões podem ser melhoradas e estudadas com relação a isso. Para justiça, eu contribuí 30 anos, eu teria direito a mais do que um salário mínimo, né? Porque o salário mínimo, aquele que nunca contribuiu já está conseguindo. Como se fosse uma regra financeira, né? Se eu depositei mais uma poupança, se eu apliquei mais dinheiro, devo ter um benefício maior. Devia ter um benefício maior. Agda, muito obrigado por essa conversa. Imagina, eu que agradeço muito. Conversei com a Agda Lima, falamos sobre previdência, direito previdenciário, o tema que interessa a você, cidadão, que é a função do nosso programa Entendendo Direito, que você pode entrar em contato, gilson.aguiar@unicesumar.edu.br. Até o nosso próximo programa.